Capítulo 9. A escolha dos 7 diáconos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Atos capítulo 6, verso 1. A igreja primitiva era formada por pessoas de muitas classes e de diferentes nacionalidades. Na época do Pentecostes, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Atos capítulo 2, verso 5. Entre os de fé hebraica estavam os judeus de língua grega, conhecidos como os helenistas. Por muito tempo, houve desconfiança entre estes e os judeus da Palestina. Os que tinham sido convertidos foram unidos pelo amor cristão. Apesar de seus antigos preconceitos, todos estavam em harmonia uns com os outros. Mas Satanás tentou tirar proveito dos antigos hábitos e maneiras de pensar, usando-os para introduzir desunião na igreja. O inimigo conseguiu levantar as suspeitas de alguns cujo hábito tinha sido encontrar falhas em seus líderes espirituais, e assim os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Atos capítulo 6, verso 1. A causa da queixa era que as viúvas gregas estavam sendo, supostamente, negligenciadas na distribuição diária do auxílio aos pobres. Os apóstolos tiveram que agir rapidamente para pôr um fim a toda oportunidade de insatisfação e, assim, impedir que o inimigo trouxesse divisão entre os cristãos. A igreja crescia continuamente sob a liderança sábia dos apóstolos, e esse crescimento fez com que aumentassem as responsabilidades dos que estavam no comando. Era preciso distribuir as responsabilidades que poucos tinham, fielmente desempenhado no início. Os apóstolos deviam passar aos outros alguns deveres e responsabilidades que tinham exercido até então. Ao reunir os cristãos, os apóstolos disseram aos líderes espirituais que deveria ser dispensados da tarefa e distribuir alimento aos pobres e de encargos semelhantes. Eles deviam ficar livres para pregar o evangelho. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os cristãos seguiram esse conselho e, pela oração e imposição de mãos, separaram 7 homens escolhidos como diáconos. O resultado do novo plano. A nomeação dos 7 diáconos foi uma grande bênção para a igreja. Esses novos oficiais deram atenção cuidadosa às necessidades dos indivíduos, bem como aos interesses financeiros da igreja em geral. Sua ajuda foi importante para unir os vários interesses da igreja. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Isso ocorreu tanto por causa da maior liberdade que os apóstolos passaram a ter, quanto do zelo que os 7 diáconos demonstraram em seu serviço. Esses homens ordenados a cuidar das necessidades dos pobres também estavam plenamente capacitados a orientar outras pessoas nos caminhos da verdade e se empenhavam fervorosamente nessa obra. A proclamação do Evangelho devia alcançar o mundo inteiro e os mensageiros da cruz deveriam permanecer unidos, revelando ao mundo que eles eram um com Cristo e em Deus. Seu poder dependia de que eles mantivessem uma ligação íntima com aquele que os havia encarregado de pregar o Evangelho. Se eles continuassem a trabalhar unidos, mensageiros celestiais abririam o caminho para eles. Os corações estariam preparados para a verdade e muitas pessoas seriam ganhas para Cristo. A igreja seguiria bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras, cumprindo gloriosamente sua missão divina. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 10. A igreja de Jerusalém deveria servir de modelo para a organização das outras igrejas em todos os lugares. Aqueles que tinham a responsabilidade de dirigir a igreja deveriam, como sábios pastores, cuidar do rebanho de Deus e ser exemplos para o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3.
E os diáconos deveriam ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos capítulo 6, verso 3. Quando os cristãos formaram igrejas em várias partes do mundo, a organização foi então aperfeiçoada. Todos os membros deveriam usar, com sabedoria, os dons que lhes haviam sido confiados. Alguns receberam dons especiais. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. No entanto, todos deviam trabalhar em harmonia. Todo cristão tem um dom especial. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 12. Certa vez, Moisés estava tentando levar fardos tão pesados que ele logo ficaria esgotado. Então, Jetro o aconselhou a distribuir sabiamente as responsabilidades. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Êxodo capítulo 18, verso 19. Jetro também aconselhou que fossem nomeados homens para atuar como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, livrando assim Moisés de muitos assuntos secundários com os quais ajudantes consagrados poderiam lidar. Os que estão em posições de liderança e responsabilidade na igreja devem lidar com os assuntos mais sérios, que exigem sabedoria especial e compaixão. Esses líderes não devem resolver questões menores que outros já estejam bem habilitados a gerenciar. Moisés escolheu homens capazes de todo o Israel. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Moisés teve o cuidado de escolher homens dotados de bom senso, dignidade e experiência. Salomão foi chamado a ocupar uma posição de responsabilidade e liderança. Davi lhe deu uma ordem especial. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Um belo plano de organização. Os mesmos princípios de piedade e justiça que deviam guiar o povo de Deus nos tempos de Moisés e Davi foram dados também aos que deveriam cuidar da igreja recém-organizada na era cristã. Ao organizar as coisas e ordenar que certos homens agissem como oficiais, os apóstolos mantiveram os padrões de liderança descritos no Antigo Testamento. Aquele que é chamado para uma função de liderança na igreja deve ser irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito, capítulo 1, versos 7 a 9. A ordem mantida pela igreja cristã primitiva permitiu que ela avançasse como um exército bem disciplinado. Embora espalhados através de um grande território, os cristãos eram todos um só corpo. Todos agiam de acordo e em harmonia.
Quando surgiam divergências em uma igreja, eles não permitiam que essas questões criassem divisões, mas se encaminhavam a um conselho geral de delegados designados de várias igrejas, tendo os apóstolos e anciãos em posições de responsabilidade e liderança. Dessa maneira, eles frustravam os planos do inimigo de separá-los e destruí-los, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Ele exige que respeitemos a ordem e a organização hoje. Cristão deve se unir a cristão, igreja a igreja. Cada ação deve estar subordinada ao Espírito Santo. Juntos, todos devem dar ao mundo as boas notícias da graça de Deus. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.